Primeiro livro de Samuel, me perdoe, segundo Samuel, se eu falei primeiro, perdoe, dá tempo dos irmãos acharem. Segundo livro de Samuel, o capítulo de número 18 e o verso de número 4. Amém? Todos acharam? Vou ler na minha versão, estou com uma versão mais tradicional, revista e corrigida, parecida um pouco com aquele ali, mas dá para compreender. Vamos lá. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra. A palavra, ela tem transformado vidas, principalmente aqueles que têm um tempo diário com ela. A palavra de Deus é o nosso norte, a nossa bússola, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa estrada, Senhor, até o Teu conhecimento, até o que Tu queres para a nossa vida. É a maior profecia que pode se ter ao homem, e nós estamos aqui diante dela, onde acabei de ler, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, inclusive para mim, Senhor, porque a mensagem, ela também é para o pregador. Então eu te peço que o Teu Espírito faça nos compreender o que o Senhor quer, que a gente possa entender todos esses mistérios que o Senhor tem reservado para aqueles que Te buscam. Ó Senhor, eu também te peço que me conceda a graça, a sabedoria, e me faça lembrar de tudo aquilo, Senhor, dos momentos a qual eu tenho passado diante desse livro, estudando a vida desse homem de Deus para aprender coisas para a minha vida. Eu possa compartilhar com meus irmãos agora. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, aqueles que nos acompanham, sabem que diariamente eu escrevo, todos os dias eu escrevo. E o livro que eu tenho meditado já de um tempo, até por causa que cada dia é um versículo, é o segundo livro de Samuel, e desde 1 Samuel vem versículo por versículo, e uma coisa que tem sido fantástica na minha vida é descobrir detalhes que muitas vezes eu não me atentava antes. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é um oceano, e quando nós a olhamos de fora, a gente vê um azul, dependendo do mar, diferente, né? Um azul bonito. Quando nós nos aproximamos dela, percebemos que a água do mar, ela não é azul, ela é transparente, como todo tipo de água, ainda que seja, dependendo da poluição ou não. E à medida que aqueles que já puderam fazer isso, usar uma máscara de mergulho, um snorkel, a nadadeira e mergulhar, você percebe que o mar de fora tem uma visão, depois que você se aproxima, você sente a temperatura, você vê a cor real, e à medida que você mergulha, você começa a enxergar coisas que você não está acostumado a enxergar quando você está do lado de fora. Assim é a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, normalmente a gente tem uma visão da Bíblia, e quando a gente não a conhece ainda, que a gente ainda não está no Evangelho, parece que ela ainda é um monstro, é algo gigantesco. Eu sempre cito isso, que antes de me converter, minha mãe já crente, numa tarde de domingo, ela dormindo, eu peguei a Bíblia dela e li os 50 capítulos de Gênesis. Logo assim, em seguida, eu lembrava até de algumas coisas, mas não aquela, foi uma leitura como se lesse qualquer outro livro. Então, porque eu tinha aquele negócio, e todos nós, né, inclusive aqueles que já estão de tempo, têm essa visão da Bíblia, que ela é algo complexo, algo difícil de se entender, é algo que é só para os pastores, para os professores, mas não, a Bíblia é como esse oceano, que é lindo. Ele é lindo à distância, mas a partir do momento que nós nos aproximamos dele, a gente pode ter maior prazer, podemos conhecê-lo mais e podemos desfrutar mais dele. Quem já teve a oportunidade de estar em alto mar, já deve ter presenciado a experiência que é única, é inigualável, de presenciar, você olhar para os 4 cantos da terra e você só vê a linha do horizonte. Então, o mar, assim como o mar, a Bíblia, ela tem horizontes que nós precisamos alcançar.
A Bíblia, ela tem muitos detalhes que a partir do momento que a gente para mergulhar nela, assim nós alcançamos e entendemos. Esse é um dos meus objetivos com o Ministério de Fé em Fé, onde meu objetivo é, eu espero que as pessoas desenvolvam esse desejo diário de cada vez mais conhecer detalhes da palavra e estudando a palavra diariamente, lendo a Bíblia diariamente, elas possam desenvolver em si esse desejo de ser um mergulhador da palavra. Não venham depender só desse momento. Eu vou falar de coisas aqui que de repente você nunca ouviu. Eu vou falar de coisas aqui que se você pensar assim, rapaz, mas onde o pastor descobriu isso? Mas isso eu descobri porque um dia eu parei para ter o meu momento com Deus e mergulhar. E é esse que é o meu objetivo. Eu não quero que aqueles que participam do projeto do Ministério de Fé em Fé, que é Vida com Deus, fiquem dependentes de pastores, dependentes de professores, dependentes de alguém que possa ter a experiência. Tanto é que o pessoal da turma 1 já está numa fase que, além de ler, não só responde um devocional, ele produz algo, ele medita. Então, mergulhar na palavra, produzir algo, refletir algo sobre a palavra, é a coisa mais tremenda. E eu tenho já de um tempo lendo sobre a vida de Davi, e já perdi as contas de quantas coisas eu já escrevi sobre ele, e o quanto eu descobri que Davi, aquele herói que a gente sempre teve a visão, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele é tão especial, só para que todos possam entender, que Jesus, quando ele passava em Jerusalém, e alguém precisava chamar a atenção de Jesus, chamava ele de quê? Jesus, filho de Davi. Ou seja, Davi é destaque, só para que os irmãos entendam, Jerusalém é chamada de cidade de Davi. A estrela que tem na bandeira de Israel é a estrela de Davi, né? Então, esse homem que venceu Golias, que a gente sempre lembra dele desse momento, o homem segundo o coração de Deus, ninguém na Bíblia foi chamado assim. Esse homem é tão humano quanto eu e você. Esse homem errou tanto ou mais do que eu e você. Tem uma pessoa que aí ela não participa do projeto Vida com Deus, mas recebe as mensagens diariamente, chegou um determinado momento e disse assim, rapaz, eu estou odiando o Davi lendo as tuas mensagens. Eu falei, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou batendo no cara demais? Será que eu estou escrevendo tanta coisa do Davi assim? E eu fui reler, eu falei, Senhor, de repente eu estou escrevendo de uma forma e não estou percebendo, e quem está de fora está percebendo. E aí eu vi que não, até pelas conversas com essa pessoa, ela não conseguiu ver que Davi era tão humano quanto ela. Muitas vezes a gente esquece que os homens da Bíblia são tão falhos quanto eu e você. São homens que têm a mesma limitação, ou quiçá pior do que eu e você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais eu mergulho na vida de Davi, de Saul, desses homens, mais eu me apaixono, não por eles, porque eu sou apaixonado por aquela mulher que está lá em cima, mas eu me apaixono pela palavra de Deus, que ela mostra o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu tenho que mergulhar, o quanto eu preciso mais e mais de Deus. E é por isso, irmãos, que essa noite, mais uma vez, eu vou falar desse homem, que aqui nós acabamos de ler um texto, que ele responde ao povo. E o que estava acontecendo, pastor, com a vida de Davi? A última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui, eu falei sobre a situação que Davi fugia de Jerusalém, porque o seu filho, Absalão, pai de paz, o seu filho chamado Absalão, estava indo até Jerusalém para matá-lo e tomar o trono de vez, porque ele já tinha armado tudo. E aí, Davi saiu fugindo de Jerusalém, ele se acampa próximo ao Jordão. Só que Davi, ele era tão esperto, apesar de falho, apesar de pecador, porque ele está passando tudo isso que eu vou falar para vocês, consequência do pecado dele. Em um determinado dia lá, ele não foi para a guerra e ele viu uma mulher tão linda, e ele, Betseba, ele se apaixonou pela mulher e deitou com a mulher e acabou a vida de Davi. Então era consequência do pecado dele. Mas Davi, quando ele estava próximo ao Vale do Jordão, se escondendo do seu filho, ele já tinha fugido de Jerusalém, Davi colocou um amigo dele lá, chamado Hussai, como conselheiro, para poder combater o conselho de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei Davi, que quando Absalão, que é o filho dele, se revoltou contra o pai, Aitofel, para os irmãos terem ideia, a Bíblia diz que o conselho dele era dado como o conselho de Deus. Então Davi pensou, rapaz, Aitofel está com meu filho, então eu tenho que colocar alguém lá. E Deus deu Hussai.
e Husai, aconselhando Absalão a não fazer o que Aitofel tinha indicado, ele avisa a Davi: Davi, passa o Jordão esta noite, porque Aitofel falou isso, 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 e se Absalão chegar aí com a quantidade de homens que estão separando de Israel, você não vai resistir. E o que aconteceu com Davi? Ele passou a noite toda, e Davi não só tinha soldados, ele tinha a sua família, ele tinha homens e mulheres que resolveram acompanhá-lo fugindo de Jerusalém. Ele passa a noite toda o Vale do Jordão, que era um lugar difícil de se passar, e ele chega a Maanaim. Maanaim, no original, significa 2 exércitos de anjos, ou ambos exércitos de anjos. Você que está pensando aí que é bom de Bíblia, já lembrou, é aquela passagem lá, onde Jacó, voltando para encontrar seu irmão, ele vê 2 exércitos assim, é esse lugar mesmo. Essa cidade, Maanaim, ficava no Vale de Jaboque. Você que é bom de Bíblia também já pensou, Vale de Jaboque é onde? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Aí o pessoal do louvor falou: opa, pastor, não entra nessa área não, que essa área é nossa. É esse lugar mesmo. Lá no Maanaim, ela era no Vale de Jaboque, aonde Jacó lutou com Deus, e ali foi mudado o nome para Israel. Mas era uma cidade que não era ligada a Davi até então, mas passou a ser ligada por causa do que Davi fez no reino. Davi, quando chega nessa cidade fugindo de Absalão, ele recebe alimentos, recebe abrigo de 3 homens, o governador e mais 2, sendo que um era o camarada de 80 anos, cheio do dinheiro, que ajudou Davi. Depois, quando Davi restaura o reino, ele também é ajudado por Davi. Bom, ele chega até Maanaim, fugindo do seu filho. Uma situação muito ruim. Brigar em casa é ruim, não é verdade, gente? Alguém aqui já discutiu com a esposa, com o filho, com alguém? Ainda que não chegue a vir de fato agressão física, nem agressão por palavras, um ambiente não fica ruim. Agora imagine você estar fugindo do seu reino, fugindo da tua casa, porque o teu filho quer te matar. A situação é essa de Davi. E quando ele chega a Maanaim, ele recebe todo esse apoio. Segundo Joséfo, que é um historiador judeu, inclusive ele escreveu a história dos judeus, dos hebreus, leiam, é válido, é um relato histórico considerado pela ciência como uma boa importância para poder comprovar até a própria existência do nosso Salvador Jesus Cristo, como homem, claro. Joséfo diz que foi adicionado ao plantel de Davi mais 4.000 homens. Então, no versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo aí, diz assim: Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. Bom, Davi estava em guerra, essa é a realidade, ele estava fugindo, mas ele sabia que em algum momento ele teria que se encontrar com Absalão. E aí, com os homens que ele saiu de Jerusalém, que são os valentes de Davi, os fiéis de Davi, antes dele assumir o trono, mas alguns que ainda continuaram do exército com ele, não o traíram seguindo Absalão, tiveram mais 4.000 homens com ele. E aí Davi aqui, a partir do versículo 1 e no versículo 2 também, que nós vemos que Davi, ele separa em 3 companhias, dá uma para Joabe, outra para Abisai, que era irmão de Joabe, e outra para Zeruia, para Itaí. O que acontece? Davi, ele pega a quantidade de homens que está com ele separa em 3 companhias. E aí nós podemos tirar uma lição aqui, porque Davi estava em guerra. Davi sabia que a qualquer momento Absalão chegaria ali na cidade para poder lutar contra ele. E Davi, o que ele fez aqui? Davi, ele se organizou. Se você quer anotar uma recomendação para a tua vida, você que está em meio a uma batalha, você que está em meio à guerra, você que está em meio a um projeto, você que está em meio às dificuldades, primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui nesse texto que nós estamos lendo é se organizar. Ele não pegou o exército e falou assim: Absalão está vindo aí? Beleza, eu conheço ele, é meu filho, é um bom guerreiro, mas não é tanto quanto a mim. Eu conheço o exército que vem com ele, inclusive ele já colocou Amazá no lugar de Joabe, porque Joabe está comigo, ele colocou já um general para comandar o exército. Então, quando eles chegaram aqui, não tem problema não, eles vêm com muito, mas a gente sabe guerrear, tanto é que eles não guerreiam em campo aberto. Ele podia muito bem fazer assim, não. Davi, ele se organizou. Ele pegou a quantidade de homens que ele tinha, dividiu em 3 companhias. Aqueles que já viram desfiles militares e veem os homens marchando, né, alguns brincam, falam, parece soldadinhos, brinquedo, tá, essas coisas. Aquilo no meio militar chama-se disciplina.
a ordem unida, a organização de uma tropa militar, aquilo, da forma que os irmãos veem, de forma que a coisa tudo bonitinho, tudo certinho, na verdade aquilo ali facilita o comando. Na verdade aquilo ali facilita o desenvolvimento. Imagine você comandar. Gente, eu já tive essa possibilidade, tá? Hoje eu até conversava com o pastor Carlos à tarde ali, antes de comer, e uma coisa eu falava para ele assim, é uma característica militar, a gente sempre se preparar na paz para a guerra. Tanto é que tem um lema que chama assim, o suor derramado na paz é o sangue economizado na guerra. Então a gente se prepara. Então eu já tive possibilidade, numa área de treinamento da Marinha, de você avançar comandando o pessoal e tendo tiro real por cima de você e o pessoal dando tiro. Então se você não coordenar, a esquadra de tiro que está aqui, ela passa na tua frente e você pode alvejar o seu próprio soldado, é chamado de fogo amigo. Então, a compartimentação de homens dentro de um grupo, sob um comando de 3 pessoas, isso é organização para guerrear. Você quer vencer na vida? Você quer superar esta guerra que está passando? Você quer crescer espiritualmente? Seja qual o teu objetivo, comece se organizando. Gente, eu tenho muita dificuldade com desorganização. Até mesmo com a minha própria. Às vezes, hoje eu sou mais saudável, mas eu já me consumi com organização. E uma das coisas que mais me consumia também no trabalho, por isso que muitas vezes eu sempre estive à frente para poder comandar e tal, é o entendimento de qual é a tua missão. Você já parou para pensar, não precisa levantar a mão, qual é a tua missão? Gente, quem não tem missão, fica perdido. Quem não sabe o que vai fazer, não tem prazer nas coisas. Ainda que a tua missão não seja ser um pastor, ainda que a tua missão não seja ser um missionário, ainda que a tua missão não seja ser um diácono ou qualquer uma função eclesiástica, mas quando nós não entendemos qual é a nossa missão, a gente não sabe o que fazer e automaticamente não se organiza. Ora, se há muitos que sabem o que querem fazer, pastor, eu quero ser um grande empreendedor, pastor, eu quero ser um professor, pastor, eu quero ser um engenheiro, pastor, eu quero ser pastor. Se pessoas que já sabem o que vai fazer, já não se organizam, quanto mais quando não se entende qual é a sua missão. Então, nesse primeiro ponto, eu quero levar os irmãos a entenderem e pensarem, se nunca pensarem, perguntar para si próprio e perguntar para Deus, Senhor, qual é a minha missão? De repente você já é bem encaminhado na vida profissional, tem sonhos na vida profissional e já está até cumprindo isso, mas se você não tem na vida espiritual, eu quero te convidar, qual é a tua missão? É só vir sentar, é só vir participar? Deus tem uma missão para cada um de nós, Deus tem uma ordem para cada um de nós, e se você quer cumprir isso, se você deseja, ou se pelo menos está sendo incomodado, precisa se organizar, precisa pensar no que vai fazer, precisa articular, pensar nos prós e contras. Eu acho legal também, eu vejo, fico avaliando as coisas, às vezes as pessoas vão muito de emoção. Deus falou. Alguns irmãos já sabem, quando alguém vem para mim, pastor, Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou? Quando a gente questiona só isso, a pessoa já fica em crise, porque a falta de certeza da missão, a falta de certeza de entender quem é, já não leva a nada, a não ser a emoção. E aí a emoção é contrário da organização. Tomar decisões porque, eu senti um vento aqui. Irmão, tem um vento aqui. Ih, irmão, acho que um anjo está passando aqui, hein? Mistério. A gente está brincando, isso é muito comum no meio pentecostal, mas a gente vê isso no meio nosso também tradicional, gente. E não é nada demais não, é o ventilador que está batendo aqui. Então, quando nós não entendemos qual é a nossa missão, quando a gente não entende o que é o que Deus está fazendo na minha vida, eu fico perdido. E aí, é emoção e é contrário à organização. Versículo 3. Nós vemos, me perdoe, no versículo 2, nós vemos que Davi, aqui o texto cita, que ele entregou um na mão de Joabe. Joabe e Abisai, os dois, eram filhos de Zeruia,
automaticamente eles eram sobrinhos de Davi. Os dois, Joabe já era o general do exército, Abisai era, vamos dizer assim, o subcomandante do exército de Israel. E aqui nós temos também, no versículo 2, ele cita o nome de Itaí, o geteu, ou seja, ele era um filisteu, um mercenário, alguém que guerreava por recompensa. Quando Davi estava para sair de Jerusalém, ele veio, se apresentou a Davi, Davi falou assim, cara, eu estou fugindo de Jerusalém, estão tomando meu trono, quem vai ficar no trono agora é Absalão, você que é mercenário, vai com ele, que ele vai te pagar bem. E Itaí disse assim, não, para onde você for, eu vou, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então Davi tinha 3 homens, 2 já guerreiros com ele, inclusive parentes próximos, e um mercenário que era fiel a ele. Então, irmãos, sabe o que acontece aqui? Tanto quando ele chega em Manaim, os irmãos podem ver, do versículo 27, depois lendo em casa, no capítulo 17, até aqui, que Davi tinha pessoas de confiança, amigos. Ele tinha pessoas, porque ele dividiu a tropa dele em 3 companhias. Claro que a intenção dele era comandar as companhias no campo de batalha, porque não tem como comandar 4.000 homens, mais os que ele tinha. Então, se hoje em dia é difícil, como eu falei para vocês, eu participei de um treinamento real, com munição real, para comandar os combatentes, ouvirem a tua voz com a metralhadora tocando direto, barulho de granada é horrível. Então, ele precisava de 3 homens de confiança, e ele colocou esses 3 homens de confiança. E quando ele chegou na cidade de Manaim, ele também teve o apoio de 3 homens. Irmãos, não tem como combater, não tem como alcançar sucesso, não tem como crescer espiritualmente sem ter apoio de amigos. Não tem como caminhar na jornada da vida sem ter pessoas de confiança. Nós precisamos de pessoas que podem ouvir-nos. Nós precisamos de pessoas que nos entendam. Nós precisamos de pessoas que, quando nós chorarmos, vão enxugar as nossas lágrimas. Mas precisamos de pessoas também que, antes das nossas lágrimas derramarem, vão dizer para a gente, Luiz, você está errado. Muitas vezes a gente acha que amigo é só aquele que faz assim, né? Estou contigo, ó, estamos juntos, né, galego? Junto e misturar, é nós. Não, o amigo é aquele que, quando eu erro, ele vai dizer assim, eu estou contigo para você consertar, mas isso está errado. Num ambiente onde todos concordam, esse ambiente é perigoso. Onde todos pensam a mesma coisa é perigoso. Eu não estou dizendo com relação, por exemplo, uma igreja, nós temos a missão de pregar o evangelho, de fazer o evangelho aqui no Catubi crescer, esse é o objetivo comum. Mas cada um aqui pensa diferente em muitas coisas, inclusive sobre esse objetivo. E há algum problema disso? Não. Mas se alguém levantar aqui e dizer assim, pastor, eu não concordo com isso, o outro irmão vai falar assim, está fora da direção. Porque no evangelho se desenvolveu o evangelho mimimi. Que se alguém não concordar, rapaz, sei não, hein? Capeta na área. Quem disse que concordar é amigo? Só que o amigo, irmãos, ele discorda, mas ele fala. Ele não fala por trás, ele fala para a pessoa. Então nós precisamos de amigos que concordem, amigos que discordam, amigos que criticam, amigos que falam. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas sinceras, que vão nos ajudar na caminhada da fé, que vão nos ajudar nas batalhas, que nós vamos poder confiar os nossas companhias para combater com elas. Quem pensa que o pastor, que diz lá, e o pastor deixou, lá em Lucas capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas, e foi atrás da 100ª ovelha, quem pensa que ele deixou as 99 sozinha, está enganado. Ele deixou com auxiliares, ele deixou com aqueles que ajudavam a tomar conta do aprisco, para que nós possamos fazer a obra, para que nós possamos conquistar as coisas, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Nós precisamos de pessoas, precisamos de amigos que vão dizer, ó, eu tenho gente, que quando eu penso alguma coisa,
e eu sei que essa pessoa, se não concordar, vai falar comigo, eu vou falar. Eu vou lá e digo assim, eu estou com um novo projeto, estou pensando isso. O que você acha? Às vezes a gente vai todo animado. Ah, eu pensei nisso, aí faz aqui, parece até como que é, o Chaves, né? E vai lá, não é isso, Moisés? Não é o Chaves que é assim? E aí a gente vai lá. A gente fala todo empolgado. Aí esse amigo, ele faz assim mesmo. Emoção zero. Aí eu falo assim, Jesus, mas eu estou empolgado, eu estou um negócio. Aí quando acabo de falar, ele, Almeida, tu pensou nisso? Rapaz, não. Almeida, é isso? Não. As perguntas me fazem crescer. Mas muitas vezes a gente está procurando amigos que eles só vão concordar com a gente e vão nos levar para o fundo do poço. Um grande pregador americano, gente, ele caiu em pecado. Para os irmãos entenderem como Deus usava ele, vinha pastores de outras igrejas sentarem nos primeiros bancos para ver ele pregando, para anotar o sermão dele, para estudar e para pregar nas suas igrejas. Depois que ele caiu, ele fez uma reunião com todos os pastores que o seguiam. E ele disse assim, eu sou culpado de ter caído, o pecado é meu. Mas nunca nenhum de vocês disseram que eu estava errado alguma vez. Nenhum de vocês disseram para mim, eu estou errado. Só para vocês entenderem, Joabe, depois em casa, eu sei que você vai ler, que você quer se aprofundar na vida de Davi, ou então, segue lá, Ministério de Fé em Fé, vai receber as mensagens, vai chegar lá. Quem está na lista 1, quem entrar agora vai levar anos para receber, vai entrar na lista 8. Mas um dia chega lá, tenha fé. No continuidade aqui no capítulo 18 e 19, você vai ver que Joabe chama a atenção de Davi. Olha só, os teus soldados foram lá proteger você, e você agora está chorando pelo teu filho que te traiu, queria te matar? Amigo, foi lá falar. Então nós precisamos de pessoas assim. Eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu tenho pessoas que dizem, Luiz, você está errado. Mas também tenho pessoas que dizem assim, Luiz, você caiu, eu estou aqui para levantar junto. Nós precisamos disso, gente. Não tem como caminhar na fé. Não tem como vencer uma guerra como a de Davi, uma guerra espiritual como a eu e você estamos passando, se nós não tivermos pessoas para dividir o fardo com a gente e guerrear com a gente. Pastor, num tempo que eu não confio em ninguém, provavelmente você não confia nem em você mesmo. O teu maior obstáculo é o medo. Quando nós não confiamos em nós não confiamos no próximo. É automático, é ligado, é uma coisa ligada à outra. Vamos lá, versículo 3. Porém o povo disse, não, me perdoe, voltando no 2, tá? Na parte final do 2 diz assim, eu também, juntamente, sairei convosco. Davi separa as 3 companhias e fala assim, eu vou com vocês para a batalha. Aí agora sim nós vamos no 3. Porém o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000, melhor será que da cidade nos sirva de socorro. Só para os irmãos entenderem. O povo falou para Davi, Davi, você não vai para o combate com a gente. Eles tinham primeira consciência que o povo que estava com Absalão era maior. Mas eles dizem aqui sobre a importância de morrer 10.000 deles e não morrer Davi. Davi era um guerreiro super experimentado no campo de batalha. Ele já começou a sua guerra vencendo um gigante filisteu que era o campeão, além de contar o urso e o leão que ele venceu quando ninguém sabia. Mas eles mostram, num primeiro momento, uma preocupação do rei morrer. Mas se depois eu vou daqui a pouco ler, nós lemos o 4, na verdade, quando iniciou, mas na verdade existia uma preocupação entre todos de qual seria a reação do rei Davi no campo de batalha diante de ver ou o seu filho sendo morto por alguém, ou ele ter que matar o seu filho. Davi estava num momento muito difícil da vida dele. Volto a dizer, tudo isso por causa, em consequência do pecado dele com Betseba. Eu fico pensando, né, e quando eu meditei sobre isso, muitas vezes eu fiquei pensando assim, rapaz,
Não é para a gente jogar pedra em Davi, porque nós somos iguais. O camarada estava, o reino dele, olha, nos capítulos que antecedem, o reino próspero, não tinha mais batalha. Ele tinha vencido todos os grandes inimigos, filisteus, os outros zeus, os todos em volta, e Davi tinha vencido. O reino estava em paz. E ele resolveu lançar tudo isso por causa de um lance. Já reparou que às vezes a gente negocia as coisas de Deus por um prato de lentilha? Não foi assim que o jovem chega a Esaú e fala: o que me serve para Jacó? O que me serve a minha primogenitura se eu estou com fome? Nós somos muito ligados ao aqui e agora. Sabe, ao desejo da nossa carne, a gente é muito levado pela emoção. Volto a dizer, isso é falta de entender quem nós somos e qual é o nosso propósito. Queridos, ao final desta mensagem, eu espero em Deus que, pelo menos, se você não pensou nisso, tenha uma ideia. Que quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, ansiedade, depressão, desviar do evangelho, o pecado, vai perder a força, porque a gente vai entender cada vez mais que nós somos filhos de Deus, e ainda que essas coisas possam nos causar prazer, ainda que possam nos trazer status, reconhecimento humano, não se compara a estar eternamente no céu com o Senhor. Então, Davi, ele estava passando tudo isso por causa disso. Então ele estava tendo o seu filho como inimigo. E ele tinha que ir agora para o campo de batalha, então o povo sentiu uma certa insegurança nele. Essa era a realidade. Como será a reação de Davi no campo de batalha? Como será que Davi vai reagir quando vê Absalão? E a gente prova isso, versículo 5. Quando ele já é convencido não ir para o campo de batalha, você vai ver que ele fala assim para os 3 capitães e para todos os exércitos verem: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Irmãos, o que Absalão fez, pela lei, ele era digno de sentença de morte. Ele é uma rebelião contra o pai e contra o rei. E Davi queria dar um jeito de o seu filho não morrer no combate. Cara, filho dele. Então, o povo, o exército entendia: se Davi for com a gente, ele vai ter dificuldade no campo de batalha e corre risco da emoção de Davi atrapalhar a nossa guerra, inclusive nos levar à derrota. Nós precisamos entender isso, gente. Por isso que muitas coisas no Evangelho, muitas coisas nos nossos projetos, muitas coisas nos nossos sonhos, eles não progridem, porque a gente tem dificuldade de encarar a realidade. Essa era uma realidade. E o povo não quis comprometer, porque estava em jogo, não era só a vida de Davi, o pai, rei, e a vida do outro cara que queria ser rei, o filho. Estava em jogo a segurança da nação. Imagine, Davi conseguiu fazer um reino forte, que as nações em voltas não se levantavam mais contra Israel. Estava em paz. Começa uma guerra interna, o que acontece? Será que as nações vizinhas iam atacar Israel, sim ou não? Então estava em jogo a paz de Israel. Estava em jogo muito mais do que uma briga de família. Querido, preste atenção, fica ligado. Se você quer vencer na vida, se você quer crescer espiritualmente, se você quer realizar os seus projetos, comece a jogar com a realidade e não deixe o lado sentimental atrapalhar seus objetivos. Acho que conversando com o Nilton hoje, lembrando de um amigo que mandou uma mensagem para o sobrinho, né, que falou assim: não, deixa, aqui é cabo, não era lá no quartel? Lá é tio, aqui é cabo. Não foi isso? Quantas vezes eu vi isso? Eu lembro-me, quando eu estava me preparando para fazer um curso de operações na Marinha, que eu acabei não fazendo, que Deus mudou toda a minha rota. Eu estava preparando para fazer um curso de comandos e treinava direto. Aí eu conheci alguns amigos que já eram formados, inclusive eram instrutores do curso. Aí eu, empolgado, né, como sempre, aquele Luiz Almeida. Ei, vamos lá.
Vamos fazer isso. No que eu comecei a compartilhar com eles, eu percebi que a reação deles mudou para comigo. E aí eu fui diminuindo, porque eu falei assim, rapaz, eu acho que não era para ter falado não. Sabe quando tu fala alguma coisa e tu pensa assim, eu acho que não era a hora. E aí eu dei uma segurada. Aí eu fui falar com outros amigos. Rapaz, eu acho que os caras não gostaram não, pô, eles já tiraram o curso, já tem um brevet, e eu... Aí eles falaram assim, Almeida, vem cá, Almeida, menino, vem comigo, menino. Você falou para os caras errados. Mas por quê? Cara, eles são os instrutores. Eles vão arregaçar você, vão te cantar a madeira em você. Mas é assim, ele é, amigo. Lá, quando alguém é amigo, ele rala mais ainda, porque ele quer formar os melhores. Não tem emoção. Ah, não, é meu amigo, deixa passar aí. Vem cá. Esse não, deixa esse cara aqui, porque esse cara aqui é fera. É nosso. Não. O cajado é maior. A cobrança é maior. Por quê, pastor? É maldade? Não. Porque tem que se formar o melhor. Se nós pensamos, se estamos preparando alguém para a guerra, nós temos que formar os melhores. Porque é esse mesmo. Uma vez, um jovem, eu não lembro a graduação dele, mentiu para mim. Eu chamei ele no canto e falei assim, eu posso agora te dar uma parte e você ser preso. Só que eu quero te ganhar, te transformar, porque o que você fez é digno de ser expulso das Forças Armadas. Sabe por quê? Ele, mas foi só uma coisa tão simples. No campo de batalha, eu com a arma atirando no inimigo e você do meu lado, você vai me matar. Que isso? Vai, porque teve desvio do teu caráter. Então nós precisamos aprender isso em todas as áreas, inclusive no Evangelho. Não, pastor. Eu costumo dizer que o diabo não inventou nada, nem o inferno, que o inferno, para quem não sabe ainda, o inferno é uma criação de Deus. Quem criou o inferno foi Deus. O inferno é como se fosse um presídio federal. Deus criou o presídio federal, lá vai colocar o diabo, seus anjos e seus seguidores. Amém, queridos? E a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa o quê? Porta que vai fechar. E quem estiver lá dentro está condenado, mas a igreja não vai ser fechada, porque a igreja não vai entrar no inferno. Quem é igreja não vai para o inferno, diga glória a Deus. Então a gente precisa entender que o diabo ele não criou nada. Mas eu costumo dizer que se ele tivesse criado alguma coisa, ele seria autor da frase, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Que isso? Não, gente. Tem coisas que tem tudo a ver. Então a gente precisa ter isso. Então o povo chegou para... Cara, vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês entenderem porque o povo não queria. O grande campeão de Israel, Davi, ele venceu o gigante. Ele venceu milhares de filisteus. Ele guiou Israel a grandes vitórias. Será que o exército não queria ver, olhar para trás? Até porque o comandante não vai à frente, ele vai atrás, que ele vai coordenando. Manda aquela companhia resbordar pelo flanco direito, pelo flanco esquerdo. Pode atacar a profundidade. Será que o exército não gostaria de ver o seu comandante general à retaguarda? Sim ou não? Ainda mais sendo um general de vitórias. Só que o povo falou assim, não, você não vai conosco. Captou? Entendeu, gente? Eles foram sinceros, eles foram realistas, não somente com Davi, mas com a situação que estava acontecendo, estava em jogo a paz da nação. Aí no versículo 4 nós vemos, foi o que nós lemos, logo no início, o que bem pareceu aos vossos olhos, isso farei. Aí, gente, só não me apaixono por Davi, eu estou apaixonado pelo meu filho, Davi, mas o Davi da Bíblia, que é homem, eu sou hétero, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Mas eu me apaixono mais por Davi, cara. Sabe por quê? Ele compreendeu. Ele aceitou. Porque ele podia muito bem dizer assim, ops, escuta aí, eu sou rei, quem manda nessa jossa aqui sou eu. Sim ou não? Não podia falar? Ele não podia ter ido? Até pensando, gente, olha só, ele podia ir falar assim, rapaz, Joabe é fiel a mim, mas esse cara em vez em quando é desobediente, faz algumas coisas. Depois lê o que ele vai fazer com Joabe lá na frente. Ele não vai fazer, ele vai entregar Salomão para fazer. Abisai
Só o cara que estava jogando pedra em mim, ele já queria matar, né? O irmão lá de Joabe. O Itaí eu acho que é mais fiel, mas o cara é filisteu. Cara, é melhor eu ir para a batalha, senão esses caras vão matar meu filho. Ele não podia fazer isso também, gente? Pensa aqui, ele queria que o filho dele fosse poupado. Só que ele entendeu, gente. E aí eu tiro uma lição para você e para mim. Que não é, vocês estão errados, vocês estão em pecado. Eu detesto ouvir isso dos pregadores. Nós estamos errados. Nós precisamos melhorar. Nós somos pecadores. Não tem pastor que não peca, gente. Nós. Não há líder que não peca. Nós precisamos melhorar. Então a lição é para mim e para você, gente. Davi, ele reconhece e percebe assim, cara, eu vou ter que controlar esses homens. Os irmãos vão ler depois no contexto. Ele não luta em campo aberto, ele luta no bosque, porque o povo que estava lá junto com Absalão era muita gente. No bosque, a estratégia foi tão boa que Absalão, quando entra no bosque, o que acontece com Absalão? Ele fica preso pela cabeleira. Fica preso. Ele passa com a mula lá e pum, ficou preso. E aí ele morre preso, ele nem chegou a combater. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ah, pastor, isso aí, não, é ungido, não é só pastor, não. Quem entregou a vida para Jesus e o Espírito Santo mora no teu coração, levanta a mão assim. Ungido de Deus, ungido. Amém, queridos? Não é só pastor que é ungido, não, ungidos de Deus. Claro que os pastores são ungidos com uma missão determinada. E aí, Davi ia ter que, porque a estratégia era essa, conduzir o exército. Gente, o texto é tão tremendo que os caras morrem no bosque, a geografia, a topografia matou os caras. Só Joabe que matou Absalão. Depois de ler depois em casa. Então Davi ia ter que coordenar isso tudo e ainda, ficar assim na batalha. Vai lá! Cadê Absalão? De repente chamar um escudeiro. Vê se tu acha Absalão aí. A companhia aqui, atrai. Vai aqui pelo bosque à direita. Já virou Absalão? Imagina isso. Dava para ele controlar tudo, gente? Ainda mais na guerra? Não dá. Queridos, eu aprendo com Davi aqui que existem guerras que nós não podemos participar. Existem batalhas que não é para você, é para mim. Existem batalhas que é para você e não é para mim. Existem momentos que não é para você ir. Existem momentos que é para você ir. Então nós precisamos desenvolver esse tato de saber quando que é e quando que não é. Quando que a gente faz isso, pastor? Participando de algum seminário, de algum retiro, de algum batismo, de alguma reunião de oração, do reteté? Leia a Bíblia todo dia. Não abra mão do teu devocional. Você vai ter certeza quando Deus está falando. Tem coisas que você não vai ter certeza, como eu falei na última live para a turma 2. Tu escuta todo dia, pastor, Deus falar? Não, tem coisas que e eu faço assim mesmo. Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor não respondeu. Eu vou fazendo aqui. Eu vou tateando, tá? Se eu perceber que alguma coisa deu errado, eu vou para minha volta para cá. Tem vezes que tem que ser assim. Mas se lendo a Bíblia já fica assim, imagine sem ter a vida com Deus. Então, nós precisamos entender. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita que Deus tira alguns homens e mulheres de cenário para eles ficarem num local para serem tratados por Ele? Sim ou não? Quantos creem, digam amém. Eu posso citar uma pessoa que eu já vi a entrevista dela, podcast. Eu sou o maior consumidor de podcast, ainda mais quando são pessoas de Deus. A irmã Ana Paula Valadão é um exemplo. Lembra que o Diante do Trono era uma febre, né? Aí Deus fez assim, ó. Ela mesma fala. Passou por uma crise de ansiedade também. Então, muitas vezes Deus tira o rei Davi e fala assim, Davi, ele não falou com ele não, mas ele entendeu que todo o processo não era para ir. Você não vai para lá não, tá? Vai ficar aqui na cidade, em Manaim. Vai ficar aqui, ó, esperando. Porque tudo isso, quando ele sai de Jerusalém, ele fala assim, não se levanta, não precisa matar esse cara não, porque é Deus que está trabalhando na minha vida, é processo. Eu falei até isso na última vez aqui. Então nós precisamos entender isso, querido, querida. Fica ligado. Tem vezes que tem guerras, tem vezes, tem lugares, tem missões que não é para você. Vou dar só um exemplo.
pastor hoje falou do irmão João Alves, né? Ele tinha um trabalho no presídio, lembra disso? Inclusive, as primeiras pessoas que eu batizei e servi ceia foi no presídio, com o pastor Jorge, aquele ali da Frei Caneca, né? Acho que agora é só a Polícia Civil, né? Falei isso para minha mãe, que minha mãe está morando ali em frente, eu falei, mãe, ó, primeiras pessoas que eu batizei foi aqui. E aí, eu lembro que o irmão João Alves sempre me chamava para ir poder estar lá no presídio, e aí, às vezes, eu percebia que ele ficava chateado quando não conseguia ir. Sempre. Aí, eu também ficava, algumas vezes eu ia, mas, sabe, apesar do ambiente, assim, dos irmãos serem tão receptivos comigo, me tratarem tão bem. Gente, não foi essa situação, mas uma vez que eu fui visitar meu sobrinho no presídio da Quinta, da Boa Vista, esse dia eu não preguei, eu fiquei no gabinete pastoral lá, do pastor lá, conversando com meu sobrinho. Rapaz, nunca vi um gabinete tão limpo como aquele, o chão brilhava, né? Mas quando eu ia nos trabalhos, eu tentava e não dava, gente. Mas eu ia, sabe, eu sofria. Uma das coisas, eu poderia citar aqui várias coisas que eu já fiz para agradar o irmão, mas, sabe, não descia. Eu posso citar um exemplo também, assim que eu me converti na escola de sargento, e ali, os irmãos eu colei com os irmãos, onde eles iam, eu ia com eles. Aí eles montaram um trio de coral, né, de vozes, virou quarteto por causa de mim, que eu ia também. Aí tinha um irmão lá, um músico, o nome dele é Gideão, até hoje, a voz dele é, Pai do Senhor, bem brava, né, ele, consigo, andei, irmãos, eu cantei tanto, e teve uma hora que eu cheguei para eles e falei assim, gente, o quarteto vai ter que virar trio, que não dá para mim. Só que eu ia muitas vezes forçado, sabe, querendo agradar os irmãos. E aí acabou que eu não fui, acabou que o quarteto não virou nem trio, não virou dois, virou fantasma só. E nessa vez do irmão João, eu sofrendo, até que um dia eu cheguei para o irmão João e falei, irmão João, só me perdoa. Ele, o que foi, irmão Luiz? Pô, já tentei, eu vou, mas não dá, irmão. Não é a minha praia. Não é, essa guerra não é para mim. Só que muitas vezes a gente não entende, gente, que cada um tem uma identidade, cada um tem um chamado. Nem todos vão chegar aqui com a facilidade que esses irmãos têm e vai pegar essas 5 cordas aqui e vai emitir um som. Para quem não sabe, quando eu cheguei na igreja, não tinha ministério de louvor praticamente, tinha o André, o Robson, que hoje eu tive muita felicidade de encontrá-lo, que ajudava o pastor Carlos, e de vez em quando tinha o Leonardo lá de Petrópolis, que tocava na bateria, que fazia assim com a baqueta, eu até brincava com ele. E o pastor Carlos falou assim, tu não quer tocar não? Quem nunca quis tocar? Eu sempre quis. Violão, comprei, ganhei um violão, irmãos, eu ganhei um violão. E ficava aqui, brengue. Carlão passava os exercícios, eu ia para casa e brengue, e não saía nada, irmão. Aí eu olhava para a Bíblia e ela falava assim, venha, parecia até aquele, open your mind, E era a Bíblia, não era o louvor. Graças a Deus, hoje eu tenho um lá em casa que toca tudo. Mas não dava, gente. Então a gente precisa entender para que eu fui chamado. Qual é a minha vocação? Quando a gente entende isso, a gente pode estar lá no Éden. E aí vem a serpente e vai falar assim, é dessa fruta aqui que vocês não podem comer? A gente vai falar assim, eu posso comer todas as outras, essa daí, ó. Porque eu posso até comer dessa fruta, eu vou ficar, e aí eu não vou morrer. Só que eu vou ficar longe daquele que mais me ama, e todo dia na viração do dia vem me ver, e eu tenho um prazer de falar com ele, eu não sinto vergonha porque eu estou nu, e ele fala de coisas que ninguém jamais falou comigo. Gente, quando a gente entende isso, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, a gente vai entender que tem guerras que eu não tenho que ir. E eu vou ser tão maduro para dizer assim, irmão, eu não vou. E se você ficar chateado, eu não quero que fique chateado, mas eu não vou, porque eu não quero ir. Não é meu chamado, não vou entender disso e acabou. A gente precisa de gente assim. Nós precisamos crescer. A gente precisa entender que o nosso chamado é individual. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um tem uma guerra. Cada um tem uma vocação. E quando a gente entende isso, não há ninguém que nos tire isso. E Davi entendeu, Davi sabia. Davi era guerreiro, irmãos. Era a especialidade dele a guerra, mas ele entendeu que aquela guerra, naquele dia,
não era para ele lutar. Tem coisas que não é para você lutar. De repente você está sofrendo. Eu já sofri muito, gente. E continuo, em vez em quando, algumas coisas que não quer dizer que eu parei de errar. Porque eu estava indo para guerras que não eram minhas. Muitas vezes nós estamos indo em combate para agradar os outros. Estamos fazendo o que os outros esperam da gente. E aí vem ansiedade, vem depressão, vem um montão de doenças psicossomáticas. Nós precisamos entender cada vez mais que cada um tem um chamado. Num relógio de corda, existem várias engrenagens. Tem a maior, tem uma menor e tem a principal que gira. Se os irmãos olharem, tem várias que vão somando, uma encaixa na outra, mas tem aquela do eixo central. E as do eixo central, elas são pequenininhas. Tem a grandona, mas tem umas pequenininhas. Como dizem meus amigos gaúchos, pequeninhas. Sabe? Aquela pequenininha, ela é tão importante contra a maior. Se tirar a pequenininha ali, o que acontece? O relógio para. Então, igreja, reino de Deus, teus sonhos, as guerras, projetos, empresa, são feitas de várias engrenagens. E se essa engrenagem não entender e querer se encaixar no espaço da maior, vai quebrar. O relógio não vai funcionar. Mas quando cada um de nós entendemos que assim, eu sou pequeno, eu ganhei só um talento. Olha a parábola dos talentos. O cara ganhou 5, foi lá e granjeou e ganhou mais 5. O outro de 2 não tinha a mesma capacidade, porque o texto diz, e cada um recebeu segundo a sua capacidade. O que recebeu 2, ele não tinha a mesma capacidade do de 5, mas ele vendo o exemplo, ele falou, foi lá, o de 1 podia fazer a mesma coisa. Ou até mesmo não fazer e fazer o que o senhor falou. Depositava lá e pegava os juros. Então, o que ganha um talento é tão importante quanto o que ganha 5. Só que o 5 é uma engrenagem maior, vai fazer mais força, mas é tão importante quanto o que ganha um talento, que vai fazer força também. A força desse de um talento, às vezes, ele faz muito mais força que o outro, mas todos são importantes. Então, nessa guerra que nós estamos passando, nessa vida espiritual, nesse sonho, nesses projetos, todos nós temos uma missão, todos nós somos responsáveis, cada um precisa entender que nessa missão precisamos vencer, e só vamos vencer quando cada um de nós entendermos qual é a nossa responsabilidade. Eu quero te convidar a orar nesse momento, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Gente, é difícil, tá? Não dá em alguns minutos para a gente falar tudo aquilo que a gente pensa sobre ser um crente saudável. Eu espero que o Espírito Santo possa ter ministrado, ainda que pouquinho, uma parcela, você possa entender o que Deus quer para a tua vida. Mas quando a gente tem uma igreja com pessoas conscientes do que elas vão fazer, que elas são sinceras, que elas entendem que Deus tem um chamado, todo mundo aqui tem um chamado. Alguns serão, já são pastores, outros vão trabalhar na porta, ajudar na porta, como é legal ver o povo da porta lá, os introdutores motivados, com as camisas bonitas e organizados. Lembra que eu falei o primeiro ponto, organização? Quando a gente entende, a gente precisa de gente em várias áreas. Quando cada um entende qual é o seu espaço, a gente não briga, porque não teve oportunidade. A gente não briga com o pastor e vai para outro lugar por causa disso. Vai para outro lugar porque Deus mandou, ou porque acabou o tempo de missão aqui. Mas a gente evita muitos estresses na vida espiritual quando a gente entende isso. De igual forma, quando a gente está numa guerra, a gente precisa entender como que é vencer essa guerra. E aí eu espero que a vida de Davi possa tanto ter te ensinado como ter me ensinado. Sem mentiras, com verdade. Não só as partes da Bíblia, mas das minhas experiências, da minha visão de vida. Eu espero que Deus possa estar te abençoando. A minha oração é que você possa ser um crente saudável.
Que os teus sonhos estejam na mão de Deus. Que a tua intimidade com Deus possa te guiar a entender o que Ele está falando contigo. Não é o pastor Luiz, o pastor Carlos, o pastor Jorge. Não é. É Deus falando contigo em todo momento. Não é agora não, tá, gente? Mas Deus está falando com a gente em todo momento. E eu quero orar por você. Basta você fazer um sinal assim, pastor. Você quer que eu ore por você? Faz um sinal assim. Deus abençoe. Deus abençoe. Acredito. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, aí pode abaixar a mão, eles que já são. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, para viver essas coisas maravilhosas, ter essa experiência com Deus, começar a ter entendimento do mundo espiritual. Não sei se essa noite temos aqui pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Eu quero orar por você também, para você que está afastado, você que está dentro da igreja frio. Tem muita gente que está dentro da igreja, não falta uma programação, mas não ora, não lê Bíblia, tem muita dificuldade de entender as coisas de Deus. Também quero orar por você. São os afastados dentro da casa do Pai, tão frios. Gente, nem sempre não é o prédio que vai subir, não é o prédio que vai ser arrebatado. Ele voltará para nos buscar. E Ele levará todos aqueles que têm a marca dEle. Todos aqueles que abriram o coração para Ele. Ah, pastor, eu abri a mão, o coração, tudo um dia. Mas eu estou fraco na fé. Confesso, Senhor, estou sem ânimo. Estou triste com algumas coisas, inclusive que o Senhor fez. É verdade, a gente, pastor, a gente erra muito. Mas eu quero te dar a oportunidade de Deus, o Espírito Santo, te aquecer novamente. Quero te dar a oportunidade de você sentir como o rei Davi, a tua alma encantar, adorar o Senhor, sentir prazer na palavra. Eu quero orar por você. Só levantar tuas mãos. Deus abençoe. Deus abençoe tua mão. Deus te dê força. Deus te guarde sempre. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a minha vida com a vida dos meus irmãos. Nesse momento, como sacerdote, eu intercedo por eles, mas eles têm a liberdade de falar com o Senhor também, porque eu não estou entre eles e o Senhor. Nós todos estamos diante do Senhor, e o Senhor o véu já não existe mais, já foi rasgado. Nós estamos na tua presença, o Senhor se faz presente aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque o teu Espírito tocou no coração de cada um de nós, em especial das pessoas que pediram, eu quero uma oração. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. O Senhor conhece aqueles que estão frios na fé, aqueles que estão na luta, aqueles que estão passando dificuldades como o rei Davi. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê uma força sobrenatural, que o Senhor ajeite as coisas, assim como o Senhor ajeitou para Davi, assim como o Senhor moveu pessoas para ajudar Davi, que o Senhor mova pessoas para ajudar-nos. Senhor, assim como o Senhor providenciou uma cidade fortificada, porque Anaim era uma cidade fortificada, que o Senhor providencie fortificações para nos proteger dos dias difíceis. Senhor, de igual modo eu te peço que a gente não fique um minuto, um dia, Senhor, sem ouvir tua voz. Que as nossas lágrimas, Senhor, possam sempre descer os nossos olhos, para nos lembrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos necessitados do Senhor, o quanto tu és maravilhoso, ó Pai de todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, que o Senhor abençoe a cada um, que cada luta particular ou em grupo seja vencida no nome de Jesus. Que a nossa semana seja uma semana de vitórias, ainda que tenhamos derrotas, mas as derrotas serão frutos para uma vitória maior. Nós cremos assim, em nome de Jesus Cristo, amém. Tem algum aviso, Michele? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz.
Que onde você pisar, a terra seja dada a ti por herança, o que você tocar seja abençoado. Que o discernimento espiritual, que a mensagem pregada esta noite possa ficar gravado na tua vida, para que onde você for, você seja o reflexo das palavras do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz...